Pessoas lindas, tô aqui hoje para contar um pouquinho do meu testemunho. A gente sabe que nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos em que a pandemia está aí no pico, no auge, e muitas das vezes a gente olha ao nosso redor, a gente pensa que não tem jeito, que Deus ainda não é o mesmo, que Deus ainda não faz milagres, mas eu sou prova disso. E, inclusive ontem eu fiquei pensando e falando, meu Deus, eu acho que eu ainda não entendi e não consegui ver o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida. Eu sempre disse que se eu pegasse Covid eu ia morrer, porque eu tenho várias comorbidades e eu tenho muitas doenças autoimunes. Então eu falava, se eu pegar, com certeza eu morro. Mas isso eu falei sem imaginar a imensidão que é o poder de Deus na nossa vida, o poder que Ele tem de transformar, de nós entendermos que tudo está nas mãos dEle, a vida e a morte, de nós entendermos que para tudo há um tempo determinado na terra. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que Deus está contigo e Deus está vendo todo o seu sofrimento. Eu não sei se você perdeu pessoas nessa pandemia, eu não sei o que foi levado de você, mas eu posso te dizer que Deus é o consolo presente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora que o teu coração aperta, dobra os teus joelhos, vai para o teu quarto, que é só Ele que pode te dar o consolo. Bom, eu peguei Covid tem 30 e poucos dias atrás e a primeira semana foi bem tranquila. Eu peguei, fiquei só com uma diarreia, uma dor de cabeça, esses sintomas leves que todo mundo tem. Foi passado os medicamentos que eles passam, né, para Covid, e eu tomei e tava super bem. Mas quando chegou no 7º dia pro 8º dia, eu comecei a ter muita tosse, muita falta de ar. Eu comecei a me sentir mal mesmo. Sabe aquilo que eles falam, que a gente se afogam dentro da gente mesmo? E eu comecei a clamar a Deus, falar, Senhor, tem misericórdia, porque era algo muito forte que eu estava sentindo. Era uma sensação de morte, exatamente isso, a sensação era de morte. E como eu comecei a passar muito mal, eu fui de novo no médico, fui pro hospital. Chegando lá, minha saturação estava muito baixa, fiz raio-x, ele já tinha pegado os meus pulmões já estavam comprometidos e eu já estava com pneumonia, já estava com infecção urinária, infecção nos rins e o meu diabetes em 500. Eu era pré-diabética, mas devido a esse problema, devido a essa infecção do Covid, subiu demais, o meu diabetes foi para 500, pressão alta. E dentro de casa eu fui lá, mediquei, e dentro de casa eu clamava a Deus, eu dizia, e a gente ligava o jornal, só falava de pessoas morrendo na fila de hospital, pessoas com menos comorbidades do que eu, pessoas mais jovens do que eu, que estavam indo embora. E aquilo, de certa forma, afligia muito o meu coração. Me deixava muito triste, porque eu sabia que existiam pessoas que precisavam de mim. Tenho a minha mãe para cuidar, que não enxerga, tenho 4 filhos, né? Um tem 2 anos, né? E eu falava, Senhor, eu sei que eu estou preparada, mas eles não estão, tem piedade de mim. E foram dias muito difíceis, porque eu não conseguia nem tomar banho. Na hora que eu ia tomar banho, me dava muita falta de ar, muita tosse. Era como se eu não conseguisse o ar, era como se eu não conseguisse encontrar o ar, por mais que eu tentasse. Muita dor de cabeça, muita fraqueza, muita dor no corpo. E aquilo foi me dando, de certa forma, um medo. Mesmo sendo cristã, é normal ter medo, né? Quem já não teve medo de alguma coisa? E eu tive medo. E eu fiquei ruim de novo e fui de novo no médico, pro hospital, e ela disse pra mim, não tem mais nada que dá pra você, vou te dar o último remédio e se você não melhorar, se sua saturação não subir, nós vamos internar. E eu não podia ficar internada, porque eu precisava, aqui em casa tem pessoas que precisam de mim, então eu não podia ficar internada. Mas eu comecei a clamar a Deus, a orar, a pedir muito mesmo, de todo o coração. E de repente, de um dia pro outro, aquela pessoa que estava muito mal,
que ia ser internada. Eu tinha muito medo de entrar lá e deixar os meus filhos aqui sem ninguém, mas para glória de Deus, eu vivi o sobrenatural de Deus. Enquanto eu orava, eu tive uma intimidade com Deus, eu tive visões, eu vi coisas lindas que nessa enfermidade eu pude ver. E eu clamei a Deus, e pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, o Senhor me libertou. A médica disse que o meu caso seria só internação. Eu corri o risco até de ser entubada, mas hoje eu olho e eu só tenho a glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque ainda que eu não entenda os planos de Deus para minha vida hoje, Ele sabe do amanhã, Ele entende. Então eu não perguntava para quê, mas eu tentava entender aquilo que Ele tinha na minha vida, né? E todos da minha casa pegaram, todos, desde o meu filho de 2 anos até a minha mãe. E nós só descobrimos da minha mãe porque a minha mãe sofreu um começo de infarte, fez o raio-x e achou rastros do Covid, né? Ela ficou assintomática. E aí eu comecei a olhar o tamanho do milagre que Deus fez na nossa vida. Eu comecei a ver que Deus é lindo, porque a palavra de Deus fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E muitas das vezes nós achamos que por ser cristão nós não vamos passar pela aflição do mundo, mas Jesus, Ele passou. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que passaria conosco. E eu pude ver a glória de Deus na minha vida, né? Muitas das vezes recebia mensagens de pessoas ajudando, recebia mensagens de pessoas dizendo que fulano de tal tinha morrido, né, de Covid, e eu tava naquela situação que havia momentos que eu não conseguia respirar, mas Deus, Ele foi tão bom na minha vida, tão bom que eu consegui tratar em casa e deu um livramento tão grande de morte dentro da minha casa, que até a minha mãe que pegou, que minha mãe não tem saúde nenhuma, que infartou até mesmo por causa dessa doença, o Senhor deu livramento, né? Como não tinha vaga, ela veio embora para casa e ali nós ungimos, nós oramos, nós pegamos mesmo a fé onde não tinha, eu nem estava curada ainda, mas nós oramos e Deus libertou ela. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso, e ali eu fui orando, né? E eu disse para Deus quantas vidas já foram libertas através das minhas mãos sem que eu merecesse. Senhor, é a minha mãe e eu preciso dela, e para glória de Deus, ficaram sim algumas sequelas, mas hoje eu olho o cenário que nós estamos vivendo, eu olho o cenário de guerra e eu posso dizer que eu vivi um milagre sobrenatural, porque só quem pega essa doença da forma grave pode entender o que eu tô falando. E eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Eu já agradeci a Deus por tudo. Hoje eu agradeço simplesmente pelo ar que eu respiro, porque eu vi que até o ar que nós respiramos é Deus que nos dá. Eu entendi que tudo está nas mãos dele. Eu entendi que a minha vida é